Eu vou passar por um outro assunto, tá? Que também me foi muito instigante lá pelos anos 2000, e que é o superaquecimento da água no forno de micro-ondas. Quando um líquido quase ausente de gases dissolvidos é aquecido sem ser perturbado por correntes de convecção, é possível que sua temperatura ultrapasse a temperatura de ebulição sem ebulir. Ou seja, vamos pensar concretamente na água. Tá? A água ferve nas condições normais de pressão, uma atmosfera ferve a 100 graus Celsius. Tá? Agora, é possível aquecer a água na pressão atmosférica, ultrapassar essa temperatura de ebulição sem ebulir. Esse estado de água ou de líquido em geral, acima da sua temperatura de ebulição sem ebulir, é chamado de estado superaquecido. E é um estado metaestável. É um estado que, se for perturbado, se inicia a ebulição. Tá? E aí, no início dos anos 2000, a gente viu esse vídeo que eu vou passar agora para vocês, esse vídeo antigo, e a gente ficou em dúvida se isso aqui realmente era verídico, né? Porque vídeo de YouTube, né? A gente sempre desconfia. Tá? Então, vejam aqui, esse é um vídeo clássico sobre superaquecimento no forno de micro-ondas. Tá? Podemos ver mais uma vez. Ele tira a água aquecida no forno e, quando ele joga pó de café aí para dentro, e rompe em violenta ebulição. Esse meu colega, o Ian, de novo estava envolvido. Ele disse, mas a gente sabe que esse estado é muito difícil de acontecer. Será que acontece mesmo? Será que esse vídeo não tem fraude? Bom, aí eu me joguei a testar isso no meu forno de micro-ondas. Aqui vocês veem água superaquecida, tá? A 106 graus Celsius, portanto, 6 graus acima da temperatura de ebulição, tá? Sem ebulir. Tá? Sem ebulir. Eu fiz muitas fotos, às vezes a simples introdução do termômetro para dentro do recipiente, tá? Deflagrava a ebulição. Com água destilada, eu cheguei a ver, mas não consegui fotografar. Tá? Eu cheguei a ver 110 graus. Tá? E aqui eu consegui fotografar sem perturbar, consegui 108 graus Celsius, ou seja, 8 graus Celsius acima da temperatura de ebulição, sem ebulir. Agora, se esse sistema for perturbado, tá? Aqui vocês veem o recipiente no estado superaquecido, tá? E aí eu joguei para dentro do recipiente uma colher, tá? E aí irrompe em intensa ebulição. Tá? Eu consegui umas fotos bem legais, tá? Que são instantâneos, tá? São instantâneos graças ao fato de que eu estava operando com flash. É uma época que as câmeras digitais ainda tinham muito poucos recursos, tá? Mas o fato de eu usar o flash, tá? O tempo de exposição efetivo, né, é praticamente só o tempo do lampejo, que é um tempo extremamente curto. E aí a gente tem um instantâneo. Vocês veem água aqui, ó, gotas de água que estão
fora já do recipiente. Tá? Vocês veem também que a parte de baixo ainda não foi perturbada, a ebulição só está se dando na parte superior. Tá? Esse é o efeito de superaquecimento no forno de micro-ondas. A dúvida que o meu colega tinha é se isso podia acontecer com água de torneira. E acontece sim. Tá? Porque ele pensou que isso só poderia acontecer com água destilada. Tá? E, na verdade, acontece com água de torneira. Tá? Aqui outra foto. Tá? Professor, tem a pergunta aqui do William, se isso acontece também com congelamento. Eu vou falar em seguida. Beleza. Que aí se chama super resfriamento. Ok? Em seguida vou tocar lá. Olha aqui, ó. Esse é um momento, tá, em que a introdução do sensor para dentro do recipiente deflagrou uma ebulição, mas bem localizada, tá? Porque isso aqui não se propagou para o resto. Tá? E aí a gente também aprendeu que esse estado, que é metaestável, ele é bastante estável. Tá? A menos que ele seja perturbado com muita vontade, tá? Pode acontecer isso que vocês estão vendo ali, ó. Borbulha um pouquinho e para. Tá? Borbulha um pouquinho e para. Se eu chacoalhar a ponteira, borbulha de novo. Tá? Porque está superaquecido. Tá? Leite, tá? Também superaquece. Só que eu nunca consegui introduzir o termômetro para dentro do leite sem que a coisa explodisse. Tá? Eu tive que limpar diversas vezes o forno de micro-ondas. Eu tirei o prato do forno, tá? Porque eu precisava que o recipiente tivesse na posição adequada, porque eu já estava com a câmera fotográfica tudo armado na frente da porta. Tá? Então, eu precisava que o recipiente tivesse ali no lugar onde eu sabia que ele estava, e para fazer isso, só tirando o prato, tá? do rotatório. Tá? Café. Olhem só que legal para fazer um café com espuma, mas não se entusiasme, tá? Porque essa espuma logo desaparece. Tá? Isso aqui é um instantâneo, tá? Do processo. Tá? Essa espuma não perdura. Logo em seguida, ela desaparece. Tá? Aí a sujeira, né, de uma das vezes, tá, com café no forno. Então, esse é o superaquecimento no forno de micro-ondas. Tá? Isso pode ser perigoso, tá? Porque pessoas já tiveram queimaduras, tá? Porque aqueceram a água no forno, como o sujeito demonstrou naquele vídeo. Tá? Ele retira o recipiente de lá, e aí, quando ele perturba, o negócio explode. Um líquido, quando resfriado lentamente, sem perturbações, pode... Tem uma pergunta aqui, se esse é o motivo do leite expandir quando ferve. Que o leite sobe, né? Ele sobe. Mas aí é por causa das bolhas, né, que se formam. Tá. Ok? Tá? No leite é muito fácil se formar bolhas grandes. Tá? Ok? No café também acontece, como vocês viram lá, só que aquelas bolhas logo desaparecem. Tá? Bom, um líquido, quando resfriado lentamente, sem perturbações, ele pode atingir temperaturas inferiores ao do seu ponto de solidificação sem cristalizar. Esse fenômeno é denominado superfusão ou superresfriamento. E, aliás, quanto bebedor de cerveja já enfrentou uma cerveja superfundida? Tá? Ele quis tomar a cerveja muito gelada, tá? E aí ele colocou lá no freezer, e aí quando ele tirou a cerveja do freezer, estava líquida, e quando ele abriu a cerveja, uma parte do líquido congelou. E vou mostrar uma outra coisa depois, que o bebedor de cerveja não sabe. Tá?
que a temperatura cresce quando isso acontece. Portanto, ele não vai beber a cerveja naquela temperatura que ele gostaria de beber. Mas isso eu mostro depois, mostrando uma curva experimental de superfusão. Tá? Existe uma substância, que é o tiosulfato de sódio, tá? Que é fácil de ser conseguida em qualquer loja loja que trabalhe com produtos químicos. Tá? O tiosulfato de sódio era muito utilizado na época das fotografias, das revelações de fotografias, porque é uma das substâncias que é usada em revelação de fotografia. Tá? O tiosulfato de sódio, ele é um sólido, na temperatura ambiente ele é um sólido, tem aparência de gelo, quem olha para um pedaço de tiosulfato acha até que está olhando para o gelo, tá? E ele tem o seu ponto de fusão a 47 graus Celsius. A 47 graus Celsius ele funde. E por isso o tiosulfato é uma substância muito legal para se fazer experimentos de superfusão. E um desses experimentos de superfusão me marcou nos anos 60, lá com o meu professor de física no então científico, porque a gente fez um experimento de superfusão. Eu vou mostrar para vocês a versão atual do experimento, né, que eu fiz lá nos anos 60 e que foi marcante para mim. E foi com o tiosulfato de sódio. Tá? Aqui vocês já veem o tiosulfato de sódio, depois eu explico como se chegou aqui, tá? A 37 graus Celsius no estado líquido, portanto, 10 graus abaixo do seu ponto de solidificação, que é 47. Tá? Ele solidifica a 47. Mas eu baixei a temperatura até 37 sem solidificar. Tá? E aí basta dar uma batida ou jogar para dentro do tiosulfato líquido um grãozinho de tiosulfato sólido, e aí quase que instantaneamente ocorre a destruição desse estado metaestável. Tá? A temperatura salta quase que instantaneamente, de 37 para 47 graus Celsius. Tá? O que separa no tempo essas duas fotos aqui são poucos segundos. Tá? Cerca de 2 ou 3 segundos apenas, tá? O sistema que estava a 37 graus Celsius evolui para essa temperatura de 47 e congela. Pelo menos parte dele congela. Tá? Aqui, olhando mais de perto, tá? É a mesma fotografia, apenas as mesmas fotografias, apenas olhando um pouco mais próximo. Tá? Líquido, 2 segundos depois, já uma boa parte cristalizada. Né? Porque não é tudo que congela. Não é toda a cerveja que congela, é só uma parte da cerveja que congela quando a gente perturba esse estado superfundido. Tá? E agora aqui vocês podem ver uma curva de aquecimento do tiosulfato. Tá? Eu aqueci, era inverno, tá? Lá dentro do laboratório a temperatura era cerca de 18 graus Celsius. Eu comecei na temperatura ambiente e fui aquecendo lentamente em banho-maria o tiosulfato de sódio. Quando chegou lá em 47, a temperatura se estabilizou. Olhem só que lindo, aquele patamar que todo mundo aprende, né, teoricamente, tá? Acontecendo aqui. Ó, tá? O tiosulfato está fundindo, tá? A temperatura permanece constante até que ele funde completamente, aí ele está todo no estado líquido, aí eu continuo aquecendo, a temperatura continua subindo, eu fui até cerca de 72 graus Celsius, tá? E aí eu retirei o tubo de banho-maria e deixei resfriar naturalmente, tá? E aí a temperatura está caindo, no estado líquido, e aqui em vermelho é o estado líquido superfundido, abaixo
da temperatura de cristalização. Tá? E aí, quando finalmente, quando chegou aqui em cerca de 35 graus Celsius, eu perturbei e a temperatura quase que instantaneamente passou de 35 para 47 graus Celsius, e aí permaneceu muito tempo, né, porque continuou cristalizando. É só uma parte do tiosulfato que cristaliza quando a gente perturba. Tá? E aí, depois, finalmente, a temperatura começou a baixar de novo, porque aí ele está todo sólido e está resfriando. Tá? Essa é a curva. Essa curva, para mim, foi marcante. Lá, eu com 16 anos de idade, trabalhando no laboratório, a gente levantou essa curva. Para mim, foi surpreendente esse efeito, tá, de saltar, porque o sistema não está recebendo energia do entorno. Ele está mais aquecido do que o entorno. Tá? Naquele dia lá no laboratório, eu estou a 18 graus, tá? A temperatura era 37, aí eu perturbei e a temperatura saltou para 47. Quer dizer, isso aí é completamente contraintuitivo, porque as pessoas acham que um sistema só pode aumentar de temperatura se receber um aporte energético na forma de calor. Tá? E não é isso que acontece nesse processo. Porque esse processo aqui de crescimento da temperatura é adiabático. Tá? Não há praticamente nenhuma troca de calor quando a temperatura salta de 37 para 47. E o tomador de cerveja não sabe disso, tá? Porque ele teria que ter o termômetro dentro da cerveja. A cerveja dele está super fundida, a menos 10 ou menos 15 graus Celsius. A água se pode chegar a menos 70 graus Celsius em estado super fundido. Tá? E cerveja é fácil de estar super fundida a menos 10 graus Celsius. Aí o sujeito tira de lá e quando ele perturba, para valer mesmo, que é quando ele abre a garrafa, tá? Uma parte cristaliza. Mas quando isso acontece, a temperatura sobe. Tá? A temperatura salta lá de menos 10 para praticamente 0 graus Celsius. E isso o bebedor de cerveja desconhece. Tá? Sim, porque a parte que cristaliza, tá, tem que chegar na temperatura de cristalização, tá? Ok? Tá? Aí chega no patamar, né? Sim, sempre salta para aquela temperatura lá. Se eu passar só um pouco, tá, é só uma pequena parte que cristaliza. Quanto mais eu conseguir o estado superfundido com temperatura mais baixa, tanto maior vai ser a cristalização. Deixa eu voltar aqui, mostrar para vocês nessa foto. Ó, olhando assim, ó, parece que está tudo congelado, mas não é verdade. Tá? É só uma parte aqui, como aparece cristais de tiosulfato no meio do líquido, tá? O líquido todo dá essa aparência. Tá? Mas se a gente mexe um pouquinho, a gente vê que não está todo, ele não está sólido. Tá? Os cristais estão boiando, tá? no líquido, ou seja, uma parte do tiosulfato já cristalizou. Só que como isso acontece ao longo de toda a coluna de tiosulfato, ela fica turva. Tá? Ela fica turva e todo ele dando a aparência de que congelou. Aliás, no dia que eu estava fazendo o experimento, entrou um dos nossos laboratoristas e ele disse assim para mim: professor, o que o senhor está fazendo com esse gelo aí? Daí eu disse: toca com a mão. Aí, quando ele tocou com a mão, ele viu que estava quente, tá? Porque ele achava que era água congelada que estava dentro do... A aparência é de água congelada.